Ótimo. Boa tarde, campeões! E aí, tudo ótimo? Renan aqui com a gente, o Emerson, o Lucas, a Cristiane. Parabéns pela sua participação. Um domingão, à tarde dessa, você poderia estar aí deitadão na cama, né? Mas você resolveu assumir esse compromisso de crescer, de avançar, principalmente dentro de uma temática que é fundamental na nossa carreira profissional, na verdade, o tema de vendas. E aqui a gente inicia essa gravação, mas eu quero fazer um chamado para você que está assistindo essa aula gravada, tá bem? Ah, Fábio, eu não estou conseguindo participar do ao vivo, está tendo um choque de horários, mas a aula gravada fica para você, vale aí 3 pontos, o pessoal do suporte já comunicou isso. Você que está participando agora no ao vivo, por exemplo, agora o Lucas, o Renan, o Emerson, a Cristiane, já estão ganhando 6 pontos deles lá para o show de prêmios. Então, passos à frente. Você que está assistindo a aula gravada, você também garante as suas pontuações, são 3 pontos, tá ótimo? Fábio, como é que eu faço para confirmar que eu assisti a aula gravada? É só você colocar o seu nome no comentário do vídeo aí abaixo, entendeu? Esse vídeo, ele vai subir para o YouTube e você coloca ali o seu nome completo, tá bem? Aí a equipe do suporte vai identificar que você assistiu a aula, tudo bem? E agora a gente avança aqui com a turma ao vivo. E aí, Lucas, Renan, Cristiane, Emerson, deixa eu perguntar se eu, só para me saber se eu estou falando com as pessoas certas. Quem aí gosta de bater meta? Diz aí. Já tô, até comprei uma vuvuzelazinha aqui. Quem gosta de bater meta? E chegou, chutou a meta lá no alto. Como é que fica o clima dentro da empresa? Como é que fica o coração quando você bate a meta? Diz aí. Pode abrir o áudio. Fábio, quando eu bato a meta, o meu sentimento é esse. Pode falar. Conseguir todos os objetivos do mês, né? Como pode dizer, é uma sensação de alívio, né? É de dever cumprido. É de dever cumprido. Excelente. Excelente. E você, Lucas, E como é que fica você, o Lucas, como sentimento? é que fica o sentimento? O sentimento, em primeiro lugar, de que o melhor foi feito, dever cumprido, e de que a gente é capaz daquilo que a gente estabelece. Perfeito, excelente. Você, Perfeito, Cristiane, excelente. Você, Cristiano? você consegue abrir o áudio ou pode escrever pelo chat também? Qual é o sentimento que fica no seu coração quando você bate a meta? Toda aquela expectativa do mês, como é que fica? Emerson também pode, talvez a câmera não dê para abrir, mas o áudio talvez seja possível. Fique à vontade. Satisfação, sensação de alívio. Eita, Emerson, é alívio. Rapaz, pensei que esse mês não ia dar, deu, passei na porta. Sensação de alívio. Perfeito. E você, Cristiane? Como é que fica o sentimento aí quando bate a meta, quando alcança aquilo que você tinha como expectativa? E também, como é que fica o clima dentro da empresa, entre equipe? Como que as pessoas olham para você? Como é que... Porque todo mundo olha para a gente diferente, né? Quando bate a meta. Ok, bom demais. Excelente. Então, a gente está falando aqui com as pessoas certas. Todos nós, a gente almeja dobrar os resultados, a gente quer experimentar aquilo que a gente consegue como maior capacidade, na verdade. E a gente, o tempo todo, a gente está sendo exposto a entregar o nosso melhor. Uma outra pergunta que vai ser chave aqui, hoje, dentro da tua, como é que eu posso dizer, da tua perspectiva como profissional de vendas, qual é o teu domínio, o teu nível de domínio como vendedor? Fábio, eu vou citar aqui 3 níveis. Fábio, eu sou nível básico. Eu estou chegando agora, minha primeira experiência no mercado de trabalho, fui colocado no balcão de vendas. É a minha primeira experiência. Nunca passei por isso antes, trabalhei em outros setores, mas está sendo a primeira experiência. Então, você é nível básico.
ok? Fábio, meu nível intermediário já faz um tempo que eu trabalho, já sei de algumas técnicas, já sei quebrar algumas objeções, e o cliente, ele não sai da minha frente tão fácil, ok? Então, você é nível intermediário. E o nível avançado Fábio, já tenho a quilometragem alta, já sou veterano, já trabalho há mais de 5, 10 anos na área de vendas diretamente. Objeção comigo não tem vez, eu quebro mesmo. E eu não perco venda fácil. Então, você hoje, se avaliando, né? Você é um nível básico, intermediário ou avançado? Diz aí. Pode abrir o áudio, pode escrever no chat. Só para mim conhecer um pouco mais com quem eu estou falando hoje. Fábio, então é o meu caso, né, que ela é da loja, é que vendas não é minha área, né? Eu ajudo a vender, né, e tal, quando a loja está tá com a demanda alta, né, de clientes, mas eu acho que meu nível de vendas é o básico, né? Básico indo lá pro segundo nível. Só que eu acho que assim, eu me garanto na venda, ainda assim, em certas partes. Ótimo. Perfeito. Lucas está na ponta da língua ali para falar. Pode falar, Lucas. Só abrir o áudio aí. Você se reconhece, você se identifica em qual desses Você se níveis, assim. identifica em qual desses níveis, assim? Avançado. Já tenho experiência de mais de 12 anos em vendas, já geri equipe de vendas, voltei a ser vendedor novamente e hoje eu estou partindo para um outro patamar na área de vendas. Perfeito, excelente. Perfeito, Emerson excelente. Cristiano, Emerson Cristiano. pode escrever no chat, pode abrir o áudio, fica à vontade. Tá ótimo? Sabe o que é interessante disso tudo? É porque todos nós a gente se encaixa, ou seja, a gente se identifica em algum perfil, seja como nível básico, seja como nível intermediário, até mesmo avançado. E a beleza disso tudo é que todos nós, a gente tem espaço para evoluir, para a gente captar novas ideias. E hoje o mercado, ele sempre foi assim, na verdade, né? O mercado está em constante mudanças, seja com agora a entrada da inteligência artificial, seja a forma como a gente se posiciona dentro da internet. E isso acaba gerando toda uma mudança na forma como a gente vende. Então, pessoas que antigamente vendiam só com um folder, um cartaz na mão, hoje a gente vende já utilizando redes sociais, né? Já é um outro formato. Então, cabe a todo vendedor se adaptar e buscar se aprimorar dentro daquilo que o mercado está exigindo. A Emerson escreveu agora no chat, eu acho que sou avançado, porque já trabalho mais de 5 anos na área. Perfeito, excelente. Então, estamos falando com a turma aí já veterana na área. Renan falou: olha, Fábio, estou chegando agora, mas assim, eu já sei algumas coisas. Eu não estou perdido nesse mundo aí das vendas. Excelente. Então, todos nós no mesmo sentido aqui. Hoje eu quero focar, turma, em uma palavra que ela é chave dentro do processo de vendas. Eu gostaria de trabalhar com vocês aqui uma proposta diferente desses treinamentos de vendas que você talvez já participou, você já assistiu na internet, que é um treinamento de vendas mais no sentido é, teórico, né? No sentido de, o que falar quando o cliente diz que está caro? O que falar quando o cliente diz que vai pensar? Ou seja, é um tipo de treinamento copia e cola. E eu não gostaria de tratar aqui com vocês algo só para, pessoal, tem que fazer assim, no sentido de copia e cola, entende? Porque hoje, quebra de objeções, algumas palavras, algumas frases, você pode pedir para o chat GPT fazer, entendeu? O cliente disse que vai pensar, ok. Você joga no YouTube, lá vai dar dica, o que dizer para o cliente quando ele diz que vai pensar. Eu gostaria de trabalhar mais uma outra linha. Eu quero trabalhar a parte do posicionamento. Porque não adianta você saber o script, mas se você não sabe a execução, você não sabe como se portar diante do cliente, ok? Como que fica a tua imagem frente do cliente.
E esse posicionamento, ele se divide em duas linhas. A linha do posicionamento mental, como que a tua mente está alinhada com isso, e o posicionamento comportamental, é a tua imagem, a tua postura, é aquilo que o cliente visualiza quando ele está na tua frente. Tá ok? Então a gente vai seguir agora nesse treinamento, nessas duas vertentes. Excelente? Ok? Vamos avançar aqui. Quando você olha para essas marcas, são marcas conhecidas, marcas brasileiras e também marcas internacionais. São aí marcas que estão na boca do povo, né? Como Coca-Cola, Microsoft, McDonald's, a Apple, Google, todas essas marcas, elas já são conhecidas. Porém, deixa eu perguntar para você, o que existe em comum? Qual é o ponto que todas essas marcas elas têm como único objetivo? Alguém poderia soltar aí, seja no áudio ou talvez no chat? Todas essas marcas elas É, existem para um único propósito, um único objetivo. Um único Qual? objetivo. Qual? Pode falar. acredito eu que Eu é acredito como eu pode que, dizer, como pode é as dizer, imagens dela, né? as imagens dela, né? Ok? Você poderia repetir, Renan? Que teve um É eco aqui. tipo, sim, é, é as imagens dela, né? É só de saber, é, é de olhando para os logotipos dela, é a presença que ela marca, né? É, é nas vendas dela. Ok? Então, a marca, ela influencia nas vendas? A logotipo influencia nas vendas? Seria isso? É a logotipo e como pode dizer, é, é a popularidade dela, né? Ok? Perfeito. Cristiane escreveu aqui, são marcas famosas, são marcas populares. Exato, está na boca do povo, a gente conhece de longe, não é isso? Só pelo símbolo a gente já identifica. Porém, existe aqui, tá quente, viu, Renan? Tá quente. Uhum. O ponto principal aqui, essas empresas, elas passaram a existir e elas estão até hoje no mercado porque elas têm feito algo com muito sucesso. E por isso que elas não apenas passaram a existir, mas elas se tornaram imensas, porque elas fazem algo com muita excelência. O que seria? É o. Rapaz, aí complica, né? Aí, Todas essas marcas, essas empresas, até mesmo a empresa que você trabalha hoje, existe para um único propósito. é o Qual? atendi, é o melhor atendimento e a qualidade ao cliente, né? É, eles, eles proporcionam tudo aquilo que é o que o cliente busca. Ok? O atendimento. Tá quente. Tem uma palavra aí. Tem uma palavra. Tá na sua mente, só que você precisa verbalizar O, agora. O local onde você trabalha hoje, existe toda a estrutura, a forma como as prateleiras são organizadas, tudo, o estacionamento, tudo que existe hoje existe para um único só propósito. Qual seria? Tá numa só palavra. recepção, talvez? Recepção faz parte. Aí acabam meus argumentos. Se tornar referência, ok. Ela se torna referência depois que ela faz isso que eu preciso ouvir de vocês, quando ela faz isso muito bem, ok? A empresa existe para alcançar o sucesso, ok? Ok. Começa com V, Vendas? vendas. Perfeito. Toda empresa existe para vender. Toda empresa. Se a empresa não vende, ela fecha as portas. Ok? O É, primeiro setor que nasce dentro de uma empresa é o setor de vendas. Primeiro setor.
Todos os outros setores, eles passam a existir depois que a área de vendas, ou seja, que os produtos, os serviços estão saindo. Tem clientes na porta. Gerou demanda, tem cliente na porta. Ok? Hoje a gente está vivendo num cenário no mercado de trabalho, ou agora falando aqui no empreendedorismo, muitas pessoas elas erram num ponto chave. Elas, muitos empreendedores, eles sonham com um produto, eles se apaixonam pelo produto, eles criam o produto e depois, no final de tudo, que se preocupa, como é que eu vou vender esse produto? Sendo que a primeira pergunta é, como que eu vendo isso? Para depois eu pensar em criar estrutura, ponto comercial, ok? Primeiro é identificar se tem demanda na região, entende? É um erro muito comum. Muitas empresas, elas quebram nos primeiros anos, porque o empreendedor, a pessoa que foi a cabeça de tudo aquilo, ele se apaixonou pelo produto, porém ele não identificou se aquilo tinha demanda, se aquilo de fato ia vender, ok? Então, guarde isso. Toda empresa existe para vender. E eu acho assim muito estranho que existem pessoas profissionais que querem trabalhar em qualquer setor dentro da empresa, porém, o setor de vendas, a pessoa foge. Você acredita? Eu conheço muitas pessoas assim. Fábio, eu quero trabalhar lá na parte do estoque. Ah, eu quero trabalhar lá na parte da entrega, mas atender o cliente no balcão, eu não quero. Eu não quero recepcionar o cliente, ok? Mas o que pulsa dentro de uma empresa é a área de vendas. Se uma empresa está com a área de vendas, se tem produto saindo, tem cliente na porta, a empresa está saudável. Se não está saindo venda, a empresa só está custeando marketing, está custeando energia, custeando aluguel, em prol de nada. Você concorda? Agora eu Claro, jogo com para você. certeza. De que adianta ter uma estrutura linda, extraordinária, um prédio iluminado, bem pintado, uma equipe, todo mundo uniformizado, espaço de estacionamento grande, porém não tem cliente na porta. De que adianta? O que vocês acham? Ah, não vai dar em nada, né? Ter toda uma área, como eu posso dizer, é, é, ela é uma estrutura, sendo que não está tendo giro, né, nos lucros, tá tendo só gasto, gasto e gasto, e não vai adiantar de nada. Exato. Olha o que o Lucas acabou de escrever aqui. Perfeito, viu, Renan? De que adianta, né? É só gasto. O Lucas escreveu: vendas é levar tapa na cara a todo momento, é levar não e continuar sorrindo. Vender é além do que ajudar o cliente, é resolver o problema, é realizar o sonho do cliente ali, de fato. Perfeito. Exato. Toda empresa existe para vender. Guarde isso. A empresa não existe só para ser conhecida na região. A empresa não existe só para ter uma fachada bonita. A empresa não existe só. Não, a empresa ela existe para vender. Quando está vendendo, aí a empresa está saudável. A equipe ganha, a empresa cresce, se torna referência. Ok? Agora, interessante, a gente vive num Brasil onde a área de vendas ela é menosprezada. Não sei se você já teve uma experiência como essa. Eu conheço pessoas, eu já tive experiências assim, de na minha família, alguém procurar assim, olha, você tem uma vaga de emprego aí pro fulano? Serve qualquer coisa. Serve até para ser vendedor. Já viu isso? Tem pais, mães que vai Hum. procurar o emprego, o primeiro emprego do filho, né, da filha, aí chega na empresa e diz assim, olha, você tem aí uma vaga de emprego? Serve qualquer coisa, serve até para ser vendedor. Já viu isso? E isso é uma realidade no Brasil, Ah, pior que já, né? aonde já ouviu, né, Renan? Infelizmente, no Brasil, o profissional de sucesso é o cara que se formou em médico, em advogado, o cara que é engenheiro. Já viu isso, né? Então, ser vendedor é uma classe inferior, é um profissional que ele está ali
à beira do caminho, esperando a próxima oportunidade. Sabe, isso é uma visão distorcida sobre a área de vendas. Porque quando a gente olha para o médico, ele se forma, passa ali 6 anos numa graduação, depois ele faz uma especialização, vai fazer cardiologia, não sei qual a área. No final de todo esse percurso, ele vai fazer o quê no consultório? Ele vai vender a consulta dele. O advogado passou todo um período de graduação, fez especialização, para no final de tudo ele vender o quê? O serviço dele. Todos nós vendemos alguma coisa. Todos nós. E se você não vende um produto ou um serviço que você está representando, você está vendendo a você mesmo. Você está vendendo a tua imagem, você está vendendo a tua ideia a todo momento. Porque no Brasil, e agora eu estou trazendo esse questionamento, por que no Brasil existe essa visão negativa sobre o vendedor? De que vendedor é um profissional inferior, uma categoria que não é tão valorizada quanto um médico, um advogado. Sendo que, quando a gente olha para os verdadeiros milionários, pessoas que ascenderam financeiramente, inclusive Jardel teve falando de dinheiro aí, né, outras semanas, todas essas pessoas são baita vendedores. Exato. Ok? Então, esse é o segundo ponto que eu quero trazer. Eu estou trazendo questionamentos aqui, tá bem? Toda empresa existe para vender e todos nós, de alguma forma, estamos vendendo alguma coisa. Então, por que fugir da área de vendas? Ou por que fugir dessa imagem? Eu sou vendedor. Não tem nada de negativo nisso, ok? Lucas escreveu, Fábio, sobre vendas, qual a sua opinião em desvio dessa função? Vendedor tem que exercer o papel de estar focado em vendas, exercer um bom atendimento, em buscar condições na quebra de objeções. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse desvio de função, principalmente de vendedores. Lucas, guarda essa pergunta, porque a gente vai trabalhar ela agora, tá bem? Eu preparei aqui um tópico só sobre isso, tá ótimo? Turma, então, guarde isso. Toda empresa existe para vender e você está vendendo alguma coisa. Você está vendendo um produto ou serviço na empresa que você trabalha, ou você está vendendo o teu tempo para essa empresa que você trabalha. E a todo momento você está vendendo a tua ideia, você está vendendo a tua imagem para as pessoas o tempo inteiro. Então, por que essa visão negativa que muitos brasileiros têm de que vendedor é um profissional inferior? Não se sinta inferior. A área de vendas é o que mais torna milionários em todo mundo. Tá ok? Inclusive, tem uma frase que é brilhante que diz: me mostre um vendedor que estudou quanto um médico que se esforçou assim como um médico para se capacitar, para abrir portas, e eu vou te mostrar um milionário. Exato. O médico, o advogado, o engenheiro, todos vendem alguma coisa. E se o médico ele não saber vender, ele vai fechar o consultório dele. Não é assim? Eu conheço uma pilha de psicólogos que sabe tudo na parte técnica, o atendimento, as teorias, as abordagens, mas não sabe prospectar cliente, não sabe trazer pacientes. E quando você senta para conversar, a pessoa está frustrada com a profissão, porque pensou que o cliente ia vir na porta procurar atendimento. E não é assim que acontece. Ok? Vamos trabalhar isso, vamos desenvolver isso. Lucas, chegou aí a resposta ao texto que você escreveu. Vocês estão conseguindo ver essa tela? Eu dediquei um tempo fazendo uma lista aí, puxando a capivara de quem é um atendente e de quem é um vendedor, na vida real. E você, à medida que eu for citando aqui, a gente vai lendo junto, você vai se identificar ou você vai identificar colegas. Ou talvez lugares que você já passou, tá bem? Fábio, qual é a diferença básica entre um atendente e um vendedor? A diferença, ela é gritante. O atendente, ele trabalha numa postura passiva, né? Ele espera com que o cliente venha até a porta. Você já passou na frente de um centro comercial e tá um monte de vendedor de braços cruzados na porta da loja esperando o cliente entrar? Ou seja, é uma postura passiva. A empresa faz todo um marketing ali para que o cliente ele desperte necessidade e vá até a empresa.
Então, são estratégias. Porém, o atendente em si, ele está ali como um agente passivo, esperando o cliente vir na porta. Outra característica de um atendente, ele ganha pelo tempo na loja. Ele não ganha pelo resultado, ele ganha pelo tempo. Então, ele está olhando para o relógio o tempo inteiro, esperando a hora de ir embora. Porque ele está ganhando o tempo que ele está ali de permanência, né? As 8 horas de trabalho. Outra característica, evita objeções e não sabe negociar. O cliente diz, não, isso aí está caro. Não sabe lidar com a situação, perdeu a venda, o cliente foi embora. Outra característica, passa o preço sem argumentar. Quanto que é esse produto? Quanto é que essa peça, essa ferramenta? É X. Ok. Falou o preço, porém não gerou curiosidade, não ganhou o coração do cliente. Outra característica, não se atualiza e odeia treinamentos. Nossa, eu conheço muitas pessoas assim, ó. A pessoa, ela pensa que se capacitar, que treinar, vai ser uma cobrança a mais. Você acredita? Então, a pessoa, ela evita participar de treinamentos, ela evita se capacitar, para ela não assumir cobranças ou exigências a mais por parte da empresa. Porque a pessoa está com uma mente preparada para ficar de forma passiva, só de braços cruzados, esperando o cliente vir na porta da loja. Costuma dizer, olha só, me avisa se for fechar. O cliente foi lá, olhou o produto, a empresa fez todo um marketing danado com carro de som, rádio, vídeos nas redes sociais, gerou demanda, o cliente vai na porta, aí o vendedor, ou melhor, o atendente, perde a venda quando assume essa postura passiva e diz assim, olha, fica à vontade, se você for realmente querer, só me avisar. Perdeu a venda, né? Outra característica, culpa o governo, culpa os clientes e até a empresa porque não está vendendo. Não, é porque a venda está ruim aí, porque o governo Lula. Não, a venda caiu porque... Percebe? São muitos profissionais que seguem nesse perfil aqui, né? O perfil do atendente. E no final se irrita quando vê o cliente chegando perto do horário de ir embora. Vixe, misericórdia. A pessoa, ela começa a pensar tanto no horário de ir embora, porque ela está ganhando pelo tempo dela, né? Que ela já está pensando ali em 5 horas, 5h30, ela já está naquela agonia para ir embora. E quando vê o cliente passando pela porta, já começa a ficar irritado, porque, nossa, agora, bem na minha hora de ir embora. Percebe? Esse é o perfil do atendente. Tá ótimo? Fábio, qual é a postura do vendedor? Porque o vendedor é diferente. Primeiro, o vendedor, ele assume uma postura ativa. Quando não tem cliente na porta da loja, ele pega o celular e liga. Ele faz contato com clientes que deixaram ali, talvez, um gatilho de interesse ainda. O vendedor, ele assume a postura ativa. É diferente, ele não espera o cliente vir na porta, ele faz os contatos dele, ele aproveita o tempo que ele tem para gerar ainda mais resultado. Por quê? Porque ele não está ganhando pelo tempo dele, ele está ganhando pelo resultado. Ele está pensando na comissão a mais que vai somar no salário dele no final do mês. Esse é o vendedor. A mentalidade é diferente. Ele contorna objeções. O cliente diz que está caro, ele não deixa isso barato, ele vai argumentar com o cliente, né? Para não perder a venda. Essa é a postura do vendedor. Ele, antes de falar o preço do produto, ele eleva as qualidades, os benefícios do produto, as características do produto. Ele não solta o preço fácil para o cliente, porque ele, primeiro, quer despertar interesse, ele quer despertar um diferencial do produto, para que quando ele fale o preço do produto, ele não tenha que ficar negociando o preço, dando desconto. Ok? Outra característica do vendedor, o foco dele é construir um relacionamento com o cliente, porque ele pensa de vender outras vezes. Porque o vendedor, ele sabe que o cliente que comprou uma vez, ele pode recomprar e ele pode recomendar a loja. É o chamado cliente 2 R's, né?
Penúltima característica, o vendedor, por assumir essa postura ativa de fazer a venda acontecer, de ir atrás do cliente, de ligar para o cliente, pessoas que já mostraram interesse ali, ele já faz uma listinha de contato, ele não fica dependente de governo, ele não fica dependente de, de como que o país está em questão de governo ou tempos festivos. Não, ele não está preso a isso. Ele está focado no que ele precisa fazer para vender. Então, o vendedor, ele vende muito independente do governo que está, independente do período festivo que está. Se está chovendo ou está fazendo sol, ele está vendendo, ok? E, por último, ele comemora, ele ou ela comemora quando o cliente está chegando na porta, quase no horário dele ir embora, ele pensa, opa, vai ser mais uma venda, mais um valor que vai entrar para minha comissão. Percebe? Agora eu jogo para vocês. Qual é a diferença que mais chamou a sua atenção entre quem é atendente e quem é vendedor? Porque a diferença é absurda. Você bate o olho, você logo percebe, né? Mas qual dessas características mais chamou a sua atenção? Que realmente diferencia entre um atendente e um vendedor? É o atendente, né? É o atendente, como eu posso dizer, ele, ele vende aquilo que o cliente ele só foi buscar. Ele não vende, como pode dizer, algo a mais para poder ela se agregar no valor da venda dele. Vamos supor, o cliente foi atrás de um motosserra, aí o atendente ele só vendeu só o motosserra, mas só que ele não vendeu o óleo para a corrente, não vendeu o óleo para o motor, não vendeu o limatão para poder lá para a corrente do motosserra do cliente. Ele só vendeu aquilo que o cliente foi lá buscar e não algo a mais que o cliente esperava. Exato? O foco dele estava em atender rápido para encerrar logo o atendimento, né? Isso é como funciona a mente do atendente. Infelizmente, ele só quer terminar logo para ir embora. Infelizmente. Agora, como você falou, Renan, de fato, a pessoa que ela busca entender a real necessidade do cliente, ele busca fazer um vínculo ali com o cliente, ele oferece um cafezinho, uma água, ele faz as perguntas chaves para entender o que realmente o cliente precisa, ele tem mais chances de vender, ele, inclusive, tem chance de vender mais, né? E o cliente vai sair ali, talvez, não só com o produto que ele tinha em mente, mas ele pode sair com outros produtos. O nome dessa ação é chamada over delivery. Over delivery. Quem aí já foi no McDonald's ou lá no Burger King, aí você pediu um baita de um hambúrguer daqueles que fica com água na boca só de ver naquela tela, né? Na TV ali. E o que que eles fazem quando a gente está sendo atendido? Posso adicionar batata? Não é isso? Você compra um hambúrguer e posso adicionar uma batata? Aí fica uma diferença de o quê? Uns 3, 4 reais para adicionar batata? Só que é uma pergunta simples que vai gerar milhões para o caixa do McDonald's, para o Burger King. Porém, eles não vendem só o hambúrguer. Uma simples pergunta que pode vender um produto junto, que seria a batata, e esses 3, 4 reais a mais que acompanha cada hambúrguer vai gerar milhões para o caixa da empresa. Milhões em vendas. Percebe? O nome desse termo é over delivery. É quando você vende mais de um produto. Você aumenta o ticket daquele cliente. É você que vai na barbearia cortar o cabelo e o barbeiro ele fala assim, olha, tem uma pomada aqui que você utilizar, o teu cabelo vai ficar fera. Se você usar essa pomada aqui, aí você corta o cabelo e ainda compra ali mais 30, 35 reais de uma pomada. Percebe? O cara, ele fez com você mais do que cortar o cabelo. Ele aumentou a venda dele numa só pergunta. Olha, tem essa pomada. Ou seja, ele ofereceu o produto. Então, essa é a postura de quem é vendedor e de quem é atendente. O atendente, ele só corta o cabelo. O atendente, ele só entrega o hambúrguer que você pediu. Agora, o vendedor, posso adicionar batata? Olha, tem uma pomada aqui que se você usar no teu cabelo vai ficar... Entendeu?
Essa é a postura do vendedor. E é por isso que o tema desse treinamento é quem vende enriquece. Porque quem pega a manha do negócio vai ganhar mais em comissão, vai vender mais e não vai ser qualquer cliente que vai sair da tua frente sem comprar. Ok? Fábio, qual é a postura que eu devo assumir no dia a dia como profissional? A postura do atendente ou a postura do vendedor? Eu devolvo a pergunta: qual desses dois perfis de profissionais vai colocar mais dinheiro no teu bolso? Que vai aumentar mais a tua comissão? Que vai te destacar ainda mais na empresa? Hã? Qual dessas duas posturas vai fazer você vender mais? Você como atendente ou você como vendedor? Ok? Então, é uma decisão. É claro, o caminho de ser atendente é um caminho mais fácil, né? Você está ganhando pela hora, pelo tempo, e você está preocupado só com o relógio. Agora, quando você assume a decisão, não, eu quero ganhar pelo meu resultado. E eu, sendo bem sincero, tá? A pessoa que trabalha pelo resultado, ela tem mais poder de negociação com a empresa para aumentar o salário depois, viu? Aqui não é romantizar, mas é a pura verdade. A empresa, ela identifica quem está indo mais longe, a empresa identifica quem está entregando mais resultado. Então, você passa a aumentar o teu valor diante da empresa. Porque, lembra, você também está se vendendo no mercado de trabalho, você está se vendendo para os teus líderes. Percebe? Então, o que a gente está conversando aqui tem um poder grandioso de fazer você acelerar seus resultados e colocar mais dinheiro no teu bolso. Mas precisa assumir a postura correta. Ok? Deixa eu abrir o chat aqui, tá? A interação. Emerson escreveu: o cliente, você tem que ser seu amigo, trazer ele para perto de você. Perfeito. O Lucas escreveu: ser o consultor em vendas. Exato. A venda consultiva, ela é extraordinária. A gente vai trabalhar isso no próximo treinamento, porque existe técnicas para você vender mais, tá ok? Existem técnicas. Uma delas é você ser um consultor, fazer perguntas estratégicas, tá bem? Até aqui ficou claro para você qual caminho você deve seguir ou qual caminho você tem que se esforçar para ser ainda mais? Fábio, eu entendi. Eu preciso respirar vendas, porque o local que eu trabalho respira vendas, ok? E se você respirar isso junto com a empresa, quem está observando você vai te colocar em novos lugares, vai entregar para você talvez mais responsabilidades para você desempenhar ainda mais. E eu costumo dizer que cobrança é medida de confiança. Você concorda? Ninguém cobra da gente aquilo que a gente não entrega. Então, se hoje você é muito cobrado, não tire isso da sua cabeça. É porque você tem uma alta capacidade de entrega, ok? Fábio, mas se eu se tornar um excelente vendedor, vai vir mais cobrança para mim. Ok, excelente. Significa que você está subindo degraus, tá bem? Exatamente isso. Agora aqui eu gostaria de destacar as três características de um excelente vendedor. E você poderia absorver isso, essas três características, para você no dia a dia. Ok? Fábio, qual é a primeira característica? A característica da ambição. Eu sou muito fã dessa palavra. Essa palavra, ela, infelizmente, foi tornada negativa no Brasil, né? Nossa, fulano é ambicioso. Saiba que existe uma diferença entre ambição e ganância, tá bem? Ganância é pecado. Ganância é você querer algo e derrubando outras pessoas, passando a rasteira em outras pessoas. Ganância é você querer algo e abrir mão dos teus princípios. Talvez perder a tua família no meio do caminho, perder o teu relacionamento, perder a tua saúde. Isso é ganância. Agora, ambição é como tem esse camarada aí na foto, com a faca e o garfo na mão, que esse cara ele tem fome. O cara que é ambicioso, a mulher que é ambiciosa, ela tem ganância. O que é isso, Fábio? A ganância é a vontade de querer mais. Eu não conheço
nenhum vendedor que dobra, triplica resultado de meta, que bate meta todo mês, que não é ambicioso. Porque todos são. Fábio, o que é a ambição? A ambição é a fome. É de você querer mudar a situação da tua casa, mudar a situação da tua vida financeira. E você sabe que o caminho para fazer isso acontecer é você se entregando mais como vendedor. É você batendo metas, é aumentando a tua comissão. Então, o vendedor que é ambicioso, ele não se acostuma com qualquer coisa, ele não se acomoda fácil. É diferente do atendente que ele trabalha naquele ritmo de quantidade suficiente para. Você já viu isso? Tem gente que é assim, né? Vendeu aquela cota do dia, já está satisfeito. Não, pelo menos eu não fechei o dia no 0 a 0. Ok. Essa é uma postura, ok. Mas que tal você, além de bater a meta do dia, você bater logo a meta da semana inteira num só dia? Né? Não, mas é porque eu já vendi de manhã e essa venda de manhã já bateu minha meta. Ok. Que tal você fazer na parte da tarde aquilo que vai bater a meta de 2, 3 dias na frente? E talvez para você fazer isso, você vai ter que fazer alguns contatos, ligar para alguns clientes, ok? Porque tem vendedor que é assim, né? O QSP, é o quantidade suficiente para. Tem esses, né? Fábio, ambição. Não sei se você conhece, lá nos Estados Unidos, inclusive é uma frase, é uma palavra que fica estampada na porta das escolas. Seja ambicioso. Os Estados Unidos têm essa cultura de despertar ambição em quem é de lá, quem é americano, entende? Então, seja ambicioso, não se acomode fácil. Ah, eu já bati a meta, ok? Você pode bater a meta dos próximos meses em um só mês, ok? Ah, mas eu já bati o que eu esperava para receber como salário na minha comissão esse mês, ok? Que tal você dobrar isso daí? Tá bem? Outra característica, a característica de todo bom vendedor, ele domina a técnica. Como assim, Fábio? Existe uma visão de que vendas é algo que a gente sofre uma sorte, né? Nossa, fulano vende muito, fulano é sortudo. Ele pegou um dia que estava bom. Não, a gente vendeu muito porque estava no período festivo. Existe muito essa crença, essa visão de que não é muito um preparo, é mais sorte. Vendeu muito porque é sortudo. Porém, o ruim da gente pensar dessa forma é que, pelo outro lado, a gente pode se desanimar. De que forma, Fábio? Eu conheço muitas equipes de venda que, quando a gente chega para fazer um treinamento de vendas, a gente dá instruções ali, o pessoal fala assim, não, mas esse mês as vendas não estão saindo. A gente está num período aí de campanha política, a gente está entrando agora num período festivo e as vendas não saem. Tem gente que fala assim, né? Ah, as vendas não saem. O que vocês acham de chegar para um time de futebol de alto rendimento, de alta performance, e quando você senta para falar com os jogadores, eles dizem assim, os gols não saem. O que você acha? Não é estranho? Um time todo posicionado e eles dizem, os gols não saem. É estranho. Na verdade, não é que os gols não saem, é porque existem algumas ações, alguns lances que não estão sendo feitos. Não é que os gols não saem, é porque tem coisas que não estão sendo feitas para os gols saírem. Da mesma forma, se aplica para uma equipe de vendas. Ah, as vendas não estão saindo, o dia está ruim, o mês está ruim, ok. Mas as vendas não saem porque tem algumas ações que a equipe não está fazendo. Talvez sejam ações de marketing, seja ações de preparo em domínio de como abordar o cliente, como quebrar objeções, ok? Seja negociação, poder de negociação. Então, são ações que você pode aprimorar para que as vendas saiam. Mas simplesmente dizer assim, as vendas não saem, isso revela amadorismo. Vocês concordam? Não existe isso. Você chegar para um time de futebol e ouvir deles, um Real Madrid da vida, um Barcelona, e dizer que os gols não estão saindo. Como assim que os gols não saem?
Tem coisa que não está sendo feita, percebe? Isso é fundamental. Eu gosto muito dessa palavra, que é a gente assumir a responsabilidade. Existe sim interferências políticas de governo, existe. Porém, se a gente cruza os braços, a gente passa um ano inteiro sem vender nada. Percebe? Então, dentro da perspectiva de ser vendedor, a gente corre atrás da venda, a gente faz a venda acontecer. Agora, quem tem a visão de atendente de forma passiva, ele espera a venda vir e usa esses argumentos. As vendas não saem. Ah, é por conta do governo. Ah, por questão política. Não existe isso. Ok? Deixa eu abrir aqui o chat, que eu estou vendo a movimentação. Lucas escreveu: o maior e melhor passo de um vendedor é ser humilde. Excelente. E, se necessário, voltar um degrau. Perfeito. Sempre na busca pelo sucesso, sem pisar em ninguém. Exato. Exato. Melhor coisa é subir sem pisar em ninguém, como o Emerson escreveu. Exato. E não, isso não tem nada a ver com ambição, tá? Como eu coloquei aqui atrás. Ganância é você pisar nos outros. Ambição é, além de você crescer, você gerar influência nas pessoas que estão à tua volta. Pensa numa coisa bacana, é você estar perto de alguém que é ambicioso. Porque essa pessoa, ela leva você para cima junto. É ou não é verdade? Você senta com essa pessoa, ela começa a falar dos projetos que ela tem, você começa a brilhar os olhos. Não é verdade? Pessoas ambiciosas, elas contagiam a gente, elas contaminam a gente de forma positiva. Seja ambicioso. Todo bom vendedor é ambicioso. Não se acomoda fácil, bateu a meta, quer dobrar a meta. É assim. Segunda característica, essa que eu estou trabalhando, técnica. Turma, vendas é técnica. Vendas não como é que eu posso dizer, improviso. Vendas não é intuição. Não, fulano vendeu naquele dia porque o dia estava bom. Não, não é isso. Vendas é técnica. E todo bom vendedor domina as técnicas. São técnicas, são estratégias, são métodos que você, aplicando, colocando em prática, você vai ver resultado. Tá bem? Terceira característica de um excelente vendedor, que você bate o olho e você logo identifica, é uma pessoa que sabe lidar com as emoções. Sabe? Pensa numa coisa ruim quando você está na linha de frente, é ouvir o não. Não é verdade? O não é a palavra mais temida para quem está atendendo, para quem está ali no processo de frente a frente com o cliente. Tem pessoas que acabam levando o não para o lado pessoal. Você já viu isso? Ela reconhece o não do cliente como se fosse uma rejeição pessoal. E sabe, agora eu vou injetar um antídoto. Fábio, eu tenho ouvido muitos não essa semana que se passou. Fábio, eu tenho perdido muitas vendas, muitos não. Eu quero injetar em você agora um antídoto que vai te proteger e que vai ser eficaz para a tua jornada como vendedor. Qual é o antídoto, Fábio? O antídoto é o seguinte: o não, ele tá para o vendedor, assim como o sangue está para o médico ou para o enfermeiro. O não, ele tá para o vendedor, assim como a graxa faz parte do dia a dia de um mecânico. Faz parte. Mas o não, não. O não faz parte do dia a dia de um vendedor. Se você vai numa cirurgia, você acompanha o trabalho no centro cirúrgico de um médico, que ele trava, ele pensa de abandonar a sala da cirurgia, quando ele vê a primeira gota de sangue, você estranha, não é verdade? Como assim? Esse cara não se preparou para isso? É de se imaginar que um médico, um enfermeiro, saiba lidar com sangue. Saiba fazer um curativo, saiba estancar o sangue. Como assim? A pessoa vê sangue e ela pensa em dar náusea, dar vontade de sair da sala, abandonar a profissão. Como assim? Da mesma forma, um mecânico, você chega com seu carro, com seu veículo para fazer uma manutenção, aí essa pessoa, quando abre ali a parte de os compartimentos do veículo,
mela a mão de graxa, aí a pessoa, não vou atender, não consigo mais te atender. Não é estranho? Da mesma forma é estranho uma pessoa que ouve um não e diz que não consegue mais trabalhar o restante do dia. Ou a pessoa que ouve um não, ou passa uma semana de nãos e pensa de abandonar a carreira de vendedor. Espera aí. Então, lidar com as emoções no processo de vendas é fundamental. Todo bom vendedor sabe lidar com suas emoções. Como o Lucas escreveu aqui no texto alguns minutos antes, é a capacidade de levar um tapa na cara de um cliente e ir com um sorriso no rosto para atender o próximo cliente. É exatamente isso. O nome dessa palavra é resiliência. A resiliência ela é uma habilidade do metal, sabe? O metal, o aço, ele é resiliente. Ele se deforma, mas ele pode voltar na sua antiga densidade, ele pode voltar ao seu estado original. Isso é resiliência. E você ser um vendedor resiliente, que você sabe lidar com suas emoções, não é que você fica desmotivado, não. Mas é você ter a capacidade de se desmotivar e se motivar de novo. Não é que o vendedor ele tem a mente blindada para nunca desanimar, nunca passar pela crise de não querer levantar da cama, de não querer trabalhar. Não, não existe isso. Nós somos seres emocionais. Nós temos turbilhões de emoções na nossa cabeça. Mas o vendedor, bom vendedor, ele tem a capacidade de permanecer na ativa, trabalhando, indo até o próximo cliente, atendendo o próximo cliente, depois de ter passado por uma deformação de um cliente exigente, de uma cobrança, percebe? De ter ouvido não, ok? Essas são as três características de um excelente vendedor. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês identificam que realmente essas características são estampadas assim em quem é bom de vendas? Todo bom vendedor, você confirma que é ambicioso, que manja das técnicas e que sabe lidar com as emoções? Sabe ir com um sorriso no rosto depois de levar um não? Você concorda? Olha, o Lucas acabou de escrever sim. Perfeito. Todo bom vendedor, você vai encontrar essas três características. Ok? Excelente. Agora eu vou abrir com você aqui alguns, alguns que eu posso dizer de, não é nem indicadores, são algumas questões que eu tenho percebido quando eu atendo equipes de vendas, que eu vejo esse desafio em pessoas que não estão conseguindo performar no atendimento, não estão performando em vendas, tá ok? A primeira questão que eu vejo muitos vendedores travando, não conseguindo lidar com a situação, ou até mesmo pensando de desistir da função, é o medo da rejeição. O não. A pessoa ela não consegue lidar com o não. E lembra o que eu acabei de dizer: o não faz parte do dia a dia de um vendedor, assim como faz parte a graxa no dia a dia de um mecânico, assim como o sangue faz parte no dia a dia de um enfermeiro. Faz parte. Se você não está sabendo lidar com isso, é porque tem questões emocionais que você precisa aprender a lidar. Talvez você está pegando esse não do cliente e trazendo para o teu lado pessoal e você pensando que isso é uma rejeição do teu pai, da tua mãe, alguém da tua família, ok? Falando ainda sobre o medo da rejeição. Quem aqui já passou em algumas lojas, você experimentou aquela roupa, aquele calçado, testou aquele equipamento lá e você disse pro vendedor, pro atendente, né? Eu volto. E depois você nunca mais voltou. Quem aqui? O Renan já levantou a mão. Quem aqui já passou em vários estabelecimentos no mesmo dia fazendo pesquisa de um produto
e você deixou um monte de atendente, um monte de vendedor na expectativa e você comprou só de um e os outros ficou só na expectativa de que você ia voltar. Já, né? Você não tem vergonha disso, não? Não tem vergonha de fazer isso, não, Renan? Deixar os coitados na expectativa? Ó, a Thaís falou, eu, o Emerson já, Lucas já também. Por que que isso acontece? Porque isso é um comportamento do ser humano. Olha só o que que o Renan escreveu. Uai, fazer o que na... Exato. Por que que você não comprou em todas as lojas que você entrou? Porque você estava pesquisando o melhor preço, talvez você comprou naquele que melhor atendeu você. Então, o não faz parte do dia a dia de um vendedor, ok? Se você ouvir um não, talvez é que você está sendo uma das pessoas que esse cliente saiu procurando, fazendo pesquisa. Então, que negócio é esse de pegar o não que você ouviu e trazer para o lado pessoal, ok? Então, se você está travando no não, você está tendo preocupação de ser rejeitado, o cliente que olha para você e fica meio com um olhar de canto, e você fica, não, isso aqui, será porque eu estou feio? Não, não existe isso. Não traga para o lado pessoal, ok? Lucas escreveu, o principal para mim, atendimento e qualidade. Excelência. O que faz você comprar numa loja é atendimento e qualidade, não é isso, Lucas? Perfeito. De que adianta ter um excelente produto, com um bom preço, mas atendimento horrível? A pessoa parece que atendeu você ali, parece que você estava de obrigação na loja, né? O oposto também funciona. O atendimento é incrível, sensacional, a pessoa atendeu você super bem. Mas um produto duvidoso, estava caro aquele produto, né? Então, pela pessoa, você até meio que se esforçou para comprar, mas pelo, pela pessoa dava para se esforçar. Agora, pelo produto, estava duvidoso ali, você não comprou, ok? Então, eu vejo muitos vendedores travando com medo da rejeição. Outra questão que eu vejo muitos vendedores travando, falta de confiança naquilo que vende. Falta de confiança no produto que oferece, no serviço que oferece. Deixa eu perguntar para você, você acredita naquilo que você vende hoje? Você acredita na empresa que você trabalha? Que os preços que você oferece aí é justo? Que os produtos aí são de qualidade? Hã? Você acredita? Porque se você não acredita, isso vai ficar estampado no seu rosto quando você estiver frente a frente com o cliente. O cliente, ele sente quando a gente não acredita naquilo que a gente está vendendo. Os produtos que você vende, você acha que é caro? Você acha que está sendo um preço abusivo? Você tem dúvidas sobre a qualidade dos produtos que são vendidos aí? Ok? É fundamental você acreditar naquilo que você vende. Ok? Acredite naquilo que você vende. E você vai brilhar os olhos na frente do cliente. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas é algo que eu vou abordar na próxima aula. Pessoal, quando a gente está atendendo o cliente, os 5 sentidos do cliente eles são ativados. Quais são os 5 sentidos, Fábio? Audição, visão, tudo. Tudo do cliente é ativado. E ele percebe quando você não acredita naquilo que você está oferecendo. E talvez você está perdendo vendas e você nem sabe. Mas é porque quando você fala o preço, você acha que está caro na tua mente. Ok? Outro entrave que tem bloqueado muitos vendedores, a falta de treino. Como assim, Fábio? Se o cliente chega para você e diz assim, rapaz, esse preço aí está salgado, está caro, vou levar não. Se você não sabe quebrar essa objeção, você vai travar. Por quê? Porque você não treinou. Tudo aquilo que a gente não treina, a gente trava. Você concorda? Tudo aquilo que é novo para a nossa mente, ela trava. O nosso cérebro ele gosta de economizar energias. Então, tudo que é novo, tudo aquilo que pega a gente de surpresa, isso trava a gente. Então,
Tenta identificar no teu dia a dia quais são as objeções que você mais tem perdido venda. Talvez eu tá caro, eu vou pensar e volto. Vocês têm o cartão, podem me dar um cartão. Pensa, tenta aí fazer uma raio-x de 5, 10 objeções que, quando aparece para você, você tem travado. E agora você vai treinar o que falar nessas objeções, qual é o script, qual é o texto, as palavras rápidas ali para você quebrar essa objeção. Mas o que você não pode ficar é sem treinar, ok? Outro entrave, o último aqui, que eu vejo muitos vendedores bloqueados, não tendo resultado, ou que fica ali na mesmice 2, 5, 10, 15 anos com aquele resultado estagnado. Crenças limitantes. Existe uma visão de que o bom vendedor, ele é falastrão, ele é bom de lábia. Você já viu isso? Todo bom vendedor é bom de lábia. O bom vendedor, ele é extrovertido, né? Assim, ele conquista pelas palavras. O bom vendedor, ele vende areia no deserto, porque é bom de lábia. E talvez você vê aquele colega chegando lá na empresa, na equipe, novato, né? Iniciante, chegando lá no balcão de vendas. Só que essa pessoa fala pelos cotovelos. Você logo pensa, isso aí vai mandar bem, isso aí vai arrebentar. Não vai demorar muito não para ter bom resultado. Existe essa visão de que só pessoas que são extrovertidas, bom de lábia, são falastrãos que manda bem em vendas. E isso é uma crença limitante. Pelo contrário, pessoas que são tímidas, pessoas que são mais observadoras, são as que mais vendem. E passa na frente dos falastrões. Você sabia disso? Porque o falastrão, ele corre o risco de falar demais e não ouvir o cliente. Ok? Fábio, então você está dizendo que eu, sendo tímido, eu consigo arrebentar nas vendas? Sim. Inclusive, a área de vendas é para você que é tímido. Para você que é observador, para você que está ali preocupado em fazer as perguntas certas e não ficar falando pelos cotovelos. Ok? Então, são crenças limitantes. Outra crença limitante que eu vejo muito, você pode até escrever aí, abrir o áudio, uma crença limitante de que vender é feio. Muitas pessoas, elas pensam que vender é algo feio. Então, eu não quero ser visto vendendo um picolé na rua, eu não quero ser visto vendendo uma, sei lá, algo que eu estou desapegando lá na minha casa, eu não quero ser visto como vendedor. Tem gente que é assim. Inclusive, tem pessoas que, quando entram na empresa, elas querem ser colocadas em qualquer função dentro da empresa, menos no balcão de vendas ou na recepção, porque não quer ser visto como vendedor. Porque tem aquela imagem, né, de que o vendedor é um profissional inferior, de que o vendedor ele não venceu na vida, porque o cara que venceu na vida é o médico, o advogado, percebe? Então, tem pessoas que pensam que vender é feio. É crença limitante também. Eu citei duas crenças limitantes. Quais outras crenças limitantes você já ouviu aí? Eu citei a crença limitante de que só manda bem em vendas quem fala bem, e a crença limitante de que, essa que eu acabei de citar, foi que vender é feio, né? Diz aí, deixa eu ouvir vocês também. Quais crenças limitantes você já teve ou que você já percebeu em outros colegas aí? Vende até avião caindo, né, Lucas? Vendedor bom de lábia vende até avião caindo. Alguém tem ideia de uma outra objeção que tem travado muitos vendedores? Ok? Manda bem em vendas quem tem atitude, tem amor pelo que faz. Perfeito. Eu citei duas crenças limitantes, a gente pode trabalhar isso como um desafio durante a semana, para que toda a turma ali destaque, né, crenças limitantes que são comuns na área de vendas. Porém, avançando aqui, para a gente caminhar para o nosso momento final, eu quero finalizar esse nosso momento
trazendo aqui esse vídeo curto, que tem tudo a ver com posicionamento, tá ok? E a gente vai finalizar com uma tarefa que você pode exercitar no dia a dia, de uma forma simples, tá bem? Deixa eu ver o que escreveram aqui no chat. A objeção mais gostosa de contornar em vendas é o tá caro, ok? Na nossa próxima reunião, no nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre comunicação no processo de vendas, tá ok? Como a gente falar diante de algumas objeções, como a gente ter uma comunicação alinhada na frente do cliente, né? Ok? E a gente vai trabalhar essa questão de algumas objeções que a gente pode quebrar ali de forma simples. Ótimo. Eu vou abrir agora um vídeo. Assista, a gente vai assistir junto aqui e depois a gente comenta e vai também com a parte prática aqui. Tá ótimo? Vamos lá, vou dar o play. Em 2011, um homem chamado Joshua Bell participou de um experimento social que expôs uma verdade desconfortável sobre o comportamento humano. Joshua não é qualquer um. Ele é um dos maiores violinistas do mundo, ganhador de Grammy, solista em orquestras internacionais, com ingressos que custam até $500. Mas, naquele dia, ele fez algo diferente. Colocou uma camiseta simples, boné e foi tocar violino no metrô de Washington, como se fosse apenas mais um músico de rua. Tocou por 45 minutos. Mais de 1.000 pessoas passaram por eles. Quase todas ignoraram completamente. Ao final, ele havia arrecadado apenas $32. Mas aqui está o detalhe mais cruel. Ele tocou as mesmas músicas que toca nas maiores salas de concerto do planeta, usando um violino de 3,5 milhões de dólares. Mesma pessoa, mesma música, mesmo talento. O que mudou? O contexto, a embalagem, o palco. E o que isso nos revela? Que o valor que as pessoas enxergam em você não é necessariamente o seu real valor. Tem gente brilhante sendo ignorada só porque está no lugar errado, com a roupa errada, no momento errado. E tem gente comum sendo celebrada porque entendeu como se posicionar. Excelente. O que você acha desse vídeo? Um cara, um violinista extremamente famoso, fazia ali concertos que ingresso de $500 em média, e que fez esse experimento social na rua e por passar um tempão ali, só arrecadou $32, pessoas que passavam por ele, ignoravam ele pela roupa que ele estava vestindo. O que você acha? O que você acha dessa lição de como que o nosso posicionamento, a nossa imagem, ela pode abrir portas, a gente pode ser percebido de uma forma diferente? O que você acha sobre isso? Renan escreveu: a percepção é que você tem que estar apresentável, posturado para poder ser notado. Excelente. Perfeito. Lucas escreveu: imagem sobre tudo. Me diga com quem andas, que eu te direi com quem tu serás. Excelente. Emerson escreveu: impactante. Eu acho que sua imagem, a vestimenta faz toda a diferença. Excelente. Excelente. De que adianta você ter uma mente excelente, em sentido de técnicas, uma mente que busca sucesso, um cara ambicioso, porém a tua postura, o jeito que as pessoas percebem você, mais fecha portas do que abre. De que adianta? Então, agora que a gente trabalhou a parte interna, que é como preparar a tua mente para alcançar mais resultados, não ficar preso em crenças limitantes, pensamentos negativos. Agora a gente vai trabalhar a parte da tua imagem, como que as pessoas te percebem, ok? E como você ser percebido de uma forma mais elevada, ok? Tem alguém que gostaria de abrir o áudio ou comentar também sobre esse vídeo? Esse vídeo é espetacular. Olha só, as pessoas compram você antes do seu
produto, antes do serviço que você vende. Você concorda? Quem aí concorda? Fábio, não concordo, isso aí não faz sentido. Ou, Fábio, concordo, isso aí é a pura verdade. Ok? Agora deixa eu perguntar para vocês. Olhando para esse rapaz aí da foto, o que que ele está falando para você? O que que ele está comunicando para você nessa imagem? Você olhando para ele, o que que você percebe sobre ele? Nervosismo, ok? Pode ir falando. Timidez, excelente. Ele está ali com a postura retraída, né? O Lucas escreveu medo. Postura retraída, ele está querendo ocupar menos espaço possível, insegurança, ok? Pela postura dele, você acha que ele tem um salário alto ou um salário mais ou menos, um salário baixo? O que que você acha? Pelo jeito dele se vestir, a postura dele, a insegurança. Você acha que ele é um cara que ganha muito ou ganha pouco? Tá liberado, tá? O julgamento aqui, tá? Pode julgar. Pode ser preconceituoso aqui, tá? O espaço aberto. Você acha que esse cara ganha muito, ganha pouco? Ok? Pelo jeito ele deve receber mais ou menos um salário mínimo, ok? Ok? Excelente. Ganha pouco. Mas a pergunta que não quer calar, eu vou jogar para vocês. Como que vocês entenderam tudo isso sobre ele, se aqui é uma foto parada, uma foto estática, e em nenhum momento ele abriu a boca? Como que você entende que ele é um cara tímido, inseguro, medroso, nervoso, que ganha pouco, se é só uma foto? Ok? Excelente, excelente. Vocês merecem um parabéns. A imagem do cara, a imagem. Quem já viu um raio de perto sabe que o brilho a gente percebe primeiro, né? O clarão. Porque na natureza, a velocidade da luz, da imagem, ela chega muito mais rápida, a gente percebe muito mais rápido do que a velocidade do som. É depois que você escuta o estrondo, o barulho ali do raio, não é verdade? Então, na natureza, é natural, a gente percebe a imagem primeiro, antes do som. Então, não se engane. As pessoas, elas percebem primeiro você, pelo que você está comunicando, pela tua postura, pela tua veste, pelo teu corte de cabelo, pela tua roupa, se está bem passada ou está amassada, ok? Se a tua roupa é de um tecido bom ou ruim. As pessoas julgam você. E sabe o que acontece? É que a gente, às vezes, não tem chance de mudar a primeira impressão dos outros, não é verdade? Então, tem pessoas que não abrem portas para ti porque elas fizeram a primeira impressão e talvez seja difícil ela mudar a ideia a teu respeito. Então, que toda vez que você tenha contato com as pessoas, gere, sim, a boa primeira impressão. Tem uma pergunta aqui, uma dúvida. Será que tatuagem influencia nessa questão? Ô, Renan, essa pergunta ela é de ouro, tá? Porque vai depender do meio que você convive. Porque se você trabalha na Chili Beans, lá com o Caíto Maia, ele vai contratar justamente pessoas que gostam de tatuagem, que gostam de um tipo de vestuário diferente, ok? Então depende do meio que você tá. Se você vai ter mais portas abertas ou mais portas fechadas. Porque uma coisa é verdade, a gente não consegue controlar o que as pessoas pensam sobre a gente, mas a gente tem total controle sobre o que a gente está comunicando para o outro. E tem pessoas que são preconceituosas. Porém, se você está no ambiente certo, você vai ser tratado do jeito do ambiente, ok? Vocês já sabiam que lá na Chili Beans, essa franquia de óculos lá do Caíto, que inclusive é um dos tubarões lá do Shark Tank, aquele reality, né, de empreendedores, fala justamente sobre isso. Como que cada equipe tem uma visão diferente, né, um marketing diferente. Lucas escreveu, antes de pensar em
Boa, viu, Lucas, essa frase aí. Pessoal, agora avançando para a parte prática. Existe uma sigla, que essa sigla vai ser de ouro. Se você colocar em prática todos os dias, você vai ver resultado, tá ok? Qual é a sigla, Fábio? É a junção dessas quatro palavras. Person, ok? Você que está com papel, caneta aí, note isso. Person, P-S-O-N. Fábio, isso resume o quê? Aqui é uma sigla para facilitar o aprendizado de uma estratégia que vai transformar o jeito como você é percebido ou a forma como você está comunicando através da tua imagem e da tua postura. Ok? Vamos lá. P de postura. Percebe? Uma pessoa que é tímida, ela quer ocupar menos espaço possível. Você já percebeu isso? A pessoa que é tímida, ela anda com os braços, com as mãos no bolso, ela senta no lugar, ela cruza as pernas, fica com as pernas juntas. Ou seja, a mente de uma pessoa tímida, extrovertida, ou melhor, introvertida, é uma pessoa que quer ocupar menos espaço possível. É uma pessoa que quer passar desapercebida pelos lugares. Por outro lado, uma pessoa que é comunicativa, uma pessoa que é extrovertida, né? É uma pessoa que é expansiva. É uma pessoa que usa roupas mais longas, é pessoas que ocupa mais espaço, seja pela, como é que eu posso dizer, pela gesticulação, seja pela roupa. Já percebeu isso? Inclusive tem uma pesquisa feita por uma psicóloga, excelente essa pesquisa, que ela fez uma palestra no TED, que é uma palestra, um programa onde grandes nomes vão lá apresentar uma ideia. E essa pesquisadora sobre o comportamento humano, ela identificou que na natureza, animais que estão sofrendo algum tipo de opressão ou estão se sentindo coagidos, eles tentam ocupar menos espaço possível. Enquanto que animais dominantes, como gorilas, animais dominantes, eles ocupam mais espaço. O gorila bate no peito, né? Não é assim? Então, dentro do nosso inconsciente, no nosso cérebro, de forma natural, isso também acontece. Então, quando você bate o olho numa pessoa que ela está ali com as mãos no bolso, ela vai na frente e tenta ocupar menos espaço, logo você reconhece que essa pessoa está tímida, que ela está insegura, está com medo, que talvez essa pessoa teve um branco na cabeça e que talvez essa pessoa não vai entregar aquilo que você espera dela. E talvez você queira ser atendido por uma outra pessoa e não por aquela pessoa, percebe? Então, a nossa comunicação pela imagem, ela é assim, como é que eu posso dizer? Ela chega primeiro do que qualquer outra vertente daquilo que você comunica, seja pelas suas palavras, pela tua escrita, ok? Fábio, então como é que eu melhoro a minha postura? Seja uma pessoa mais expansiva. Nada de ficar com mão no bolso na hora que você está fazendo a apresentação, vendendo a tua ideia. Outra dica, a pessoa quando ela está tímida, ela está com medo, ela tenta esconder os órgãos genitais. Isso foi algo que essa pesquisadora falou nessa palestra que ela deu, que eu captei ali, é interessante. Realmente, a pessoa, quando ela está tímida, tanto o homem quanto a mulher, tenta esconder os órgãos genitais. Voltando aqui, ó, na imagem do rapaz, é exatamente isso. Não é o que você percebe? Quando a gente está se sentindo coagido, a pessoa fica tentando esconder, né? As mãos, esconder as partes íntimas. Isso é um processo que logo a gente identifica que a pessoa está insegura, está com medo. Então, Fábio, o que, que eu devo fazer? Não coloque as mãos no bolso, não fica assim nessa posição de tentar ocupar menos espaço possível e seja mais expansivo, ok? Então, quando você estiver atendendo teu cliente, deixa as mãos visíveis, expostas ali. Usa talvez uma caneta na mão para facilitar, você vai se sentir mais à vontade. Fábio, parece algo tão simples, mas é algo que funciona. Quem aqui já fez musculação, já ou tem treinado? A Cristiane, eu sei que faz musculação pelas fotos e também pelo desafio que ela cumpriu lá no grupo, que vendeu uma roupa de academia. Você treina também, Renan? Treina ou já treinou?
ok? Já treinei e voltei, ok? Imagina uma pessoa que é iniciante na musculação. No primeiro dia, essa pessoa quer levantar 100 quilos de cada lado. Ela pega o halter e quer levantar 100 quilos de uma vez. O que você acha? Vai dar problema, sim ou não? A pessoa corre o risco de se lesionar no primeiro dia. Primeiro que pelo fato da pessoa ser iniciante, ela não sabe o movimento certo. Ela precisa desenvolver uma memória ali, né? Ela precisa aprender a execução do exercício, não é isso? Então, para um novato, para a pessoa que está criando o hábito da musculação, de fazer exercício, ela primeiro tem que aprender o básico, que é o quê? A execução do treino, a execução do exercício. Se a pessoa já entra na afobação, no fogo de palha, de querer já levantar 200 quilos já de uma vez, além de se lesionar, ainda não está aprendendo coisa nenhuma. Então, Fábio, eu mudar minha postura, deixar as mãos mais visíveis, parece tão simples, ok? Mas é isso mesmo. Não tem essa de você já querer levantar 100 quilos de primeira, não. Fica de boa. São coisas simples. É nas pequenas coisas simples que a gente vai vendo as mudanças. Tá bem? Postura, o P de postura. S de sorria. Parece algo tão simples, né? Tão óbvio. Mas muitas pessoas, elas pecam no óbvio. E o óbvio precisa ser dito. Você sabia que quando a gente entra em contato com algum ser humano, um outro ser, a gente gera reações no cérebro do outro, seja reações de fuga, seja reações de luta ou reações de interação. Existem outras reações, eu estou citando essas três. Quando você se aproxima das pessoas ou pessoas desconhecidas se aproximam de você, qual dessas reações você logo percebe? Uma pessoa estranha. A reação de fuga, você quer distância, você quer ir logo embora. Imagina, você está andando na rua e de repente um vendedor aborda você para vender um doce, para vender sei lá, um pacotinho de castanha, não sei, de amendoim. Você já, não quero não. Ou seja, reação de fuga. A outra reação pode ser a reação de luta. Você agora querer confrontar esse vendedor. Cara, você não está vendo que eu estou aqui na correria, não? Entendeu? Reação de luta. Você quer confrontar, você quer resistir a outra pessoa. E a reação, a terceira, de interação. É você parar e falar assim, cara, como é que é? Como é que é esse seu produto aí? É gostoso mesmo? Entendeu? Então, isso acontece com você e também acontece de você com outras pessoas. Quando você se aproxima de alguém ou quando alguém se aproxima de você, a gente gera reações no outro. Reações de forma inconsciente. Reações de fuga, luta ou interação. Qual dessas três reações você quer gerar no teu cliente quando ele se aproxima de você? Você quer que o cliente chegue para confrontar você, lutar com você? Você quer que o cliente ele fuja de você? Quando ele vê você, ele quer ser atendido por outro, mas não por você? Ou você quer que o cliente, quando se aproxime de você, ele chegue para trocar ideia, ele queira passar tempo com você? Diz aí, qual dessas três reações você quer que o teu cliente sinta todos os dias na tua presença? Fuga, luta ou interação? Ok? Interação, com certeza. Excelente. Excelente. Porém, aqui existe um indicativo. Se você tem gerado reações de fuga e luta, tem algum problema naquilo que você está comunicando para o teu cliente. Percebe? Se você é uma pessoa que tem a cara sisuda, né? A cara fechada, o cliente se aproxima de você, qual reação você está gerando nele? A reação de fuga, a reação de luta, ou ele quer estar perto de você para interagir com você? Percebe? Então, olha como que a nossa imagem, a nossa postura, ela influencia. Ô, Cristiane, a gente está falando agora aqui sobre musculação, academia, e a gente está falando sobre alguns princípios que parecem simples, igual uma pessoa que entra na musculação querendo já levantar 200 quilos, né, no halter, e acaba
se lesionando, acaba não aprendendo o exercício por conta da afobação. Então, são pontos simples que, bem executado, a pessoa aprende rápido e gera musculatura. Tá bem? Fábio, o que eu devo fazer para gerar reação de interação no meu cliente? Que o cliente queira ficar falando comigo, que ele converse comigo, que eu troque ideia com o cliente, eu me conecte rápido com o cliente. O método mais simples é sorrir. O cliente está vindo na sua direção, você já vai com a mão na direção dele, ó, já com um sorrisão no rosto. A forma mais simples e mais eficiente de você quebrar a reação de fuga, luta, na mente inconsciente do cliente é você sorrindo. Porque quando você sorri, você desarma todo o cliente. Ok? Fábio, mas eu não consigo sorrir o tempo todo. Tem algumas técnicas. Talvez tenha a técnica de você lembrar de um momento feliz que você teve, engraçado, de uma piada, talvez. Ou você pode treinar na frente do espelho. Eu era uma pessoa que tinha dificuldade de ficar sorrindo o tempo todo, mas eu entendi que era fundamental pela minha imagem, então eu desenvolvi essa habilidade, que é o quê, Fábio? É você treinar ótimo, 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 na frente do espelho. Como é isso, Fábio? É você fazer alterações do tom de voz e você fala ótimo, ótimo, ótimo. E no terceiro ótimo, você vai sorrir de uma forma espontânea. E você vai treinando ótimo, 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 várias vezes com tom de voz diferente e você vai rir da tua própria cara. E quando você ri de você mesmo, vai ser simples você rir na frente das pessoas. As pessoas vão perceber que é um sorriso autêntico, um sorriso sincero. Ok? Então, são formas, tá bem? Inclusive, o sorriso, ele é uma estratégia incrível quando você está se sentindo mal, desmotivado. Uma coisa muito bacana da psicologia é que ela mostrou que as nossas emoções, elas influenciam os nossos comportamentos. Exato. Se você está mal, você não quer nem levantar da cama. Você está desmotivado, você não quer correr atrás, você não quer fazer acontecer. Porém, a psicologia também mostrou para a gente que os nossos comportamentos também influenciam as nossas emoções. Então, se você não quer sair cedo para treinar, fazer academia, fazer aquela caminhada, não espere o sentimento de motivação vir para você começar. Começa para depois o sentimento vir. Ok? Então, Fábio, eu tô mal, eu não tô bem, eu tô com a cara sisuda, eu nem queria vir para o trabalho hoje, ok? Esforça o teu rosto para fazer um sorriso. Porque com esse comportamento, isso vai influenciar as tuas emoções. Ok? Essa é uma grande verdade que a psicologia nos mostrou. As nossas emoções influenciam sim os nossos comportamentos, mas também os nossos comportamentos influenciam as nossas emoções. Ok? Fábio, eu não estou bem. Se esforça, faça um sorriso, que você vai ver as tuas emoções mudarem. Porque aqui dentro é tudo questão química. Exato. Se você for pegar o cérebro de uma pessoa depressiva, de uma pessoa normal, você vai ver um monte de neurotransmissores ali que estão apagados. Questões químicas, que a pessoa tem que tomar uma medicação, a pessoa tem que estar exposta a novos ambientes, bons amigos, para ativar de novo. Aqui é um tanque de guerra, cheio de circuitos, mas você tem que saber lidar com ele. Ok? Mas também é importante você saber que o teu cliente também tem os mesmos circuitos dentro dele. É saber que o cliente é preconceituoso, o cliente, às vezes, ele faz julgamentos. E que, se o jogo é esse, então joga o jogo. Mas o cliente faz preconceito. Ok, o jogo é esse. Você pode questionar, levantar a bandeira, plaquinha contra isso e não ter resultado. Ou você simplesmente joga a regra do jogo. Se o cliente quer encontrar você com um sorrisão no rosto, para ele se sentir bem perto de você, então sorria. Se isso vai dar fruto em vendas, ok, sorria. Tá bem? Pessoal, eu estou trabalhando numa linguagem aqui do dia a dia. Não teórica, mas é algo que você pode aplicar amanhã, ok? Penúltima estratégia, olho no olho. Não é algo ruim quando você está conversando com alguém e a pessoa fica olhando para os lados o tempo todo, parece que ela está escondendo alguma coisa. Não é estranho? Isso comunica que a pessoa está escondendo alguma coisa, que a pessoa está faltando com a verdade com você. E você não quer gerar esse sentimento no teu cliente, não é verdade? Então, qual é a tática, Fábio?
olhe olho no olho do teu cliente. Fábio, eu não consigo olhar no olho do cliente, eu fico com vergonha, parece que eu estou sendo ali, como é que eu posso dizer, invasivo com o outro, né? Parece que eu estou faltando com respeito com o outro. Não, não pense isso. Fábio, mas eu tenho dificuldade. Tem alguma técnica? Tem. Tudo que eu estou passando para você aqui, já tenho colocado em prática, porque você sabe já da minha história, né? Eu contei lá na palestra. Fábiozão, todo medroso, tímido, era aquilo lá. Mas assim, qual é a técnica? Uma boa dica é você que tem dificuldade de olhar olho no olho do cliente, é você treinar essa musculatura, né? Criar esse hábito, buscando identificar a cor do olho do cliente, ok? Se é castanho, se é azul, se é verde, ok? Quando você busca identificar a cor do olho, você consegue olhar olho no olho do cliente. Tem pessoas que levam isso tão ao pé da letra, né, para exercitar mesmo essa musculatura, que começa a notar, Fábio, hoje eu atendi 3 clientes que tinham olho azul, 2 clientes de olho verde e 7 clientes de olho castanho. Ok, parabéns. Mas você conseguiu olhar olho no olho do cliente? Consegui, perfeito. E quanto mais você faz isso, buscando olhar a cor do olho, mais você consegue olhar olho no olho e o cliente vai se sentir à vontade com você. Vai se sentir seguro na tua presença. Que você realmente domina aquilo que você está apresentando, que você não tem dúvidas, ok? Percebe? Algo que parece simples, mas que faz toda a diferença. Olhe olho no olho. E por fim, a palavra que mais gera conexão instantânea com qualquer pessoa. A palavra que é o nome do cliente. Fale o nome das pessoas. É normal no dia a dia a gente chamar o cliente de meu patrão, não é assim? Chefe, não é isso? Meu bem, não é isso? Tem gente que chama assim, né, o cliente. Eu já vi alguns estabelecimentos que já deu problema nisso. Imagina, um casal chega num restaurante, numa pizzaria, aí a pessoa do sexo oposto chama de meu bem, princesa. Não dá problema? Vai dar problema. Vai dar problema. Fábio, mas é muita gente que eu atendo. Ok. Talvez você não lembre do nome do cliente no outro dia. Mas enquanto que aquele cliente está na tua frente, fala o nome dele. Talvez tenha perto de você uma folhinha em branco, um caneta ali, que você anota rapidinho o nome do cliente. Enquanto que você vai lá dentro pegar o produto que ele está esperando no balcão, você já está com o nome dele na mente. Toda vez que você vai conversar com ele, você cita o nome. É uma tática também. Isso é uma forma de você não perder o nome do cliente. Tá ok? Agora, não é interessante quando você cita o nome do outro, gera uma familiaridade, né, assim, uma intimidade, parece que a pessoa já conhece você de um bom tempo. Não é verdade, Renan? Não é verdade, Cristiane? Thaís, Lucas, Emerson, não é verdade? Então, esse sentimento você também pode provocar no teu cliente. E ele sair dali com o sentimento de, nossa, esse vendedor parece que a gente já se conhece de longa data. Não é isso? Quanto mais você se conecta com o teu cliente, mais você fideliza. E ele recompra e ele recomenda você. Tá bem? É o chamado cliente 2Rs. E, turma, eu finalizo agora esse nosso treinamento, que foi extremamente prático. Você concorda? Foi aqui, ó, dicas para você aplicar amanhã, na tua semana. E durante a semana, aqui, nossa, eu vou soltando outros desafios. Mas eu finalizo esse nosso treinamento dizendo para você, assuma a responsabilidade. Assuma. Fábio, eu não estou vendendo. Assuma a responsabilidade. Ah, o cliente veio aqui, procurou o preço do produto e foi embora. Disse que ia dar uma voltinha, nunca mais apareceu. Assuma a responsabilidade. A culpa é sua. A culpa é minha. Porque se a responsabilidade está com você, a solução também está com você. Agora, se a responsabilidade não está com você, a culpa é de todo mundo, a solução também não está com você. Ok? Capta essa lição, porque aqui é o espírito maior de um vendedor que busca se aprimorar o tempo todo. Cara, eu perdi essa venda hoje, mas o que foi que eu fiz? Talvez seja por questão mesmo de governo, né? Não sei.
seja por questões de tempo festivo, tudo bem. Mas quando você traz para o lado de a responsabilidade é sua e essa venda foi você que perdeu, se o problema está com você, a solução também está no teu domínio. E você não fica culpando os outros. E aí você tem mais espaço, mais oceano verde para você encontrar as soluções. Eu faço isso comigo o tempo todo. É algo, às vezes, até. Como é que é aquela palavra? Sadomasoquista, né? É masoquista. Pessoa que ela gosta de se sentir dor. Mas o vendedor tem que ser assim, como o Lucas falou mais cedo. É a capacidade de levar um tapa na cara e ir para o próximo cliente com um sorriso no rosto. Mas é fundamental. Grave isso. Assuma a responsabilidade. Se você perdeu a venda, a culpa foi sua. E, Fábio, por que que isso é bom para mim? É porque se o erro está com você, a solução também pode partir de você. Agora, se o erro está na empresa, o erro está no cliente, porque o cliente realmente não tinha o dinheiro, ou porque o cliente realmente era chato, ok. Aí você não tem espaço para melhorar, você não tem espaço para olhar para onde você pode aprimorar, entende? E por fim, eu finalizo com o Nick Vujicic, não sei se você já ouviu falar dele. Esse cara é sensacional, sensacional. Ele é um palestrante cristão internacional e ele, em uma das palestras dele, ele destaca aquilo que desperta dentro de qualquer profissional o sentimento de sempre buscar melhoria. E esse sentimento de melhoria começa quando a gente se faz essas três perguntas. O que eu devo parar de fazer? A segunda, o que devo começar a fazer? E terceira, o que eu devo continuar fazendo? Nesse momento final, faz uma retrospectiva do profissional que você tem sido. Na forma como você atende o teu cliente, na forma como você aborda, na forma como você olha olho no olho, na forma como você cita o nome dele, na forma como você aperta a mão, no momento que você conduz ele para o caixa para ele finalizar o pagamento. Faz uma retrospectiva aí, uma raio-x, que só você consegue fazer. E dentro dessa raio-x, faz essas três perguntas. O que eu devo parar de fazer? Para me vender mais. Para me conquistar mais o cliente, para me fidelizar mais o cliente. O que eu devo parar de fazer? Para ontem. A segunda pergunta. O que eu devo começar a fazer que eu não estou fazendo? Estou vendo outras pessoas mandando bem, mas ainda não apliquei, não testei, mas eu preciso começar a fazer. Vou fazer amanhã. Ok? Essa é a segunda pergunta. A terceira. O que eu já estou fazendo de bom? Já tem pessoas batendo palma, já tem pessoas vindo para pedir dica que eu devo continuar fazendo. Ok? Reflita aí. Tá bem? E esse vai ser o desafio de segunda e terça. Eu vou lançar esse desafio lá para a turma, lá no grupo. Fábio, eu vou enviar lá no grupo? Não, você envia no particular. Tá bem? Você pode enviar no particular e seleciona dentro dessas três perguntas algo que você precisa parar de fazer, seja talvez um pensamento negativo que você tem a teu respeito, que você precisa parar de pensar. Talvez uma atitude que você precisa parar de fazer lá na empresa, na hora que você atende o teu cliente. Tá bom? Responde essas três perguntas e me manda lá no particular. Eu vou ter o prazer de responder você e ter esse momento de acompanhamento. Tá ótimo? Turma, então a gente encerra esse momento aqui. Foi um momento. Eu lancei esse desafio para todos aqui abrir a câmera. O Renan está com a câmera aberta até agora. Parabéns, viu, Renan? Olhar olho no olho é bom. A gente se aproxima mais. Isso é muito bacana. Parabéns aí para todos que ficaram até o final. E o desafio está lançado. O que eu preciso parar de fazer, o que eu preciso começar a fazer e o que eu preciso continuar fazendo. Tá bem? Turma, então a gente encerra agora esse momento e abro para você aqui 2, 3 minutinhos para você dizer o porquê que essa aula foi importante para você, essa primeira aula de vendas.
Teve alguma ideia assim que você não tinha visto antes? Teve uma mensagem que ficou no teu coração que você falou, Fábio, eu preciso colocar em prática essa semana. Isso que você falou foi para mim. Pode falar aí, tá bem? E o nosso próximo treinamento vai ser na linha de comunicação. Hoje a gente falou sobre mentalidade, a tua postura. Próxima semana é a tua comunicação, tá bem? E vai ser chave também. Tudo com dicas simples, práticas para você executar no dia a dia. O Lucas escreveu, aula top, revendo vários conceitos essenciais. Excelente. Perfeito. Algumas coisas são óbvias, né? Mas muitas pessoas pecam no óbvio. Então, que o óbvio seja dito. Tá ótimo? Deixa eu abrindo o chat aqui. Renan escreveu, essa aula foi excepcional, pois me despertou a questão da imagem, a transparência, além de dicas e detalhes para agregar nas vendas. Isso aí, Renan. Excelente. Ok? Turma, mais alguém que gostaria de, seja abrir o áudio, escrever no chat, e a gente encerra esse nosso treinamento com esse clima, né? Você que já chegou depois, a aula já estava acontecendo, fique tranquilo. Toda essa aula vai ser disponibilizada na gravação e você pode assistir do começo, tá bem? Turma, então, a gente fecha aqui esse nosso momento, 9 minutos para as 5 horas da tarde, né? Então, um forte abraço, boa semana, a gente vai estar junto aí durante a semana. Tá ótimo? Um abraço, Cristiane, um abraço, Renan, um abraço, Thaís, Emerson, Lucas, e você que vai estar assistindo a nossa aula gravada. Deixa o nome aí completo embaixo, tá? Para a gente identificar que você esteve assistindo a aula gravada e você garantir aí os teus 3 pontos. Tá bem? Você que está participando agora aqui ao vivo, eu vou pedir para o pessoal do suporte entrar em contato no particular para mandar o link de presença. Tá ótimo? Tá ok? Já tirei o print aqui para identificar os nomes. Pessoal, um abraço. Boa semana.